O marido deixou a esposa sozinha na sala de parto. Anos depois, viu-a com um milionário. A neve batia com força nas janelas do Northwestern Memorial Hospital, com uma intensidade que parecia ecoar o caos dentro do peito de Clary. Os dedos tremiam enquanto agarravam os lençóis brancos da maca. Cada contração fazia o seu corpo todo arquear-se de dor. Uma dor que ia muito além do físico. O seu cabelo castanho escuro colava-se em madeixas úmidas à testa suada, e os seus olhos verdes brilhavam não apenas com lágrimas de dor, mas com uma angústia mais profunda. Ethan, sussurrou ela, virando a cabeça de lado, na esperança de ver o rosto familiar do marido. Por favor, dá-me a mão. Mas Ethan Michael Walsh continuava encostado à parede, de braços cruzados sobre o peito largo. Os seus olhos azuis, que ela outrora achará reconfortantes como um céu de verão, agora pareciam gelo a quebrar-se. O cabelo louro escuro estava perfeitamente penteado com gel, mesmo naquele momento. Sempre a aparência em primeiro lugar. Ele verificou o telemóvel pela terceira vez em 5 minutos. Não precisas de mim para isto, disse ele, com uma voz cortante como o vento lá fora. As enfermeiras sabem o que estão a fazer. Clary sentiu algo quebrar-se dentro dela que nada tinha a ver com o parto. Mesmo vestida com a farda hospitalar, a mesma que usava todos os dias nas urgências, nunca se sentirá tão exposta, tão vulnerável. Os tênis brancos gastos nos pés pareciam simbolizar tudo o que ela era. Prática, trabalhadora, comum. Ethan, o nosso filho está a nascer, implorou ela, com a voz a falhar. Não pode simplesmente, o nosso filho. Ele riu-se, um som amargo que cortou o ar. Achas que eu quero estar aqui? Achas que eu quero alguma coisa disto? A contração seguinte foi tão intensa que Clary gritou, com as unhas cravadas nos lençóis. Quando a dor passou, abriu os olhos e viu Ethan a digitar furiosamente no telemóvel. A luz do ecrã iluminava-lhe o rosto com um brilho fantasmagórico. A quem estás a enviar mensagens? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. A porta abriu-se e uma enfermeira entrou, verificando os monitores. Está tudo bem aqui dentro? Está tudo bem, respondeu Ethan rapidamente, guardando o telemóvel no bolso. Mas Clary já tinha visto o suficiente. Tinha visto o nome no ecrã. Raquel. Horas depois, quando Noah finalmente veio ao mundo, com um choro que encheu a sala estéril de vida, Clary segurou o filho pela primeira vez com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. O bebê era perfeito. Mãos pequenas e cerradas, cabelo escuro como o dela, e quando abriu os olhinhos, ela viu uma centelha de esperança que já não sabia que ainda existia. Ele é lindo, sussurrou, beijando a testa macia do bebê. Ethan aproximou-se pela primeira vez desde que tinham chegado ao hospital. Por um momento, Clary pensou que talvez, só talvez, a chegada de Noah mudasse alguma coisa. Que o amor pudesse superar o que quer que estivesse a acontecer entre eles. Mas então Ethan falou, e as suas palavras foram como estilhaços de vidro. Isto foi um erro, Clary. Tudo isto. Eu. Foi tudo um grande erro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, interrompido apenas pelos sons suaves de Noah e o bip constante dos monitores. Clary olhou para o marido, o homem que amara, em quem confiara, com quem construíra sonhos, e viu um estranho. O que estás a dizer? Sussurrou ela, com a voz quase inaudível por cima do som do seu coração a partir-se. Ethan endireitou os ombros, ajustando o relógio caro, um gesto que ela agora percebia ser a forma dele se distanciar de emoções desconfortáveis. Estou a dizer que já não consigo fazer isto. Esta coisa toda de vida doméstica. Não é quem eu sou. Mas o nosso filho, ele vai estar melhor sem um pai que não quer estar aqui, disse friamente, já a dirigir-se para a porta. Estás por tua conta, Clary. Sempre foste boa nisso, de qualquer forma, estar sozinha. A porta fechou-se atrás dele com um clique suave que, de alguma forma, soou mais alto do que qualquer estrondo poderia ter soado. Clary olhou para Noah, que dormia pacificamente nos seus braços, completamente alheio ao facto de que o seu mundo acabará de se despedaçar antes sequer de verdadeiramente começar. Lá fora, a neve continuava a cair sobre Chicago, cobrindo a cidade com um manto branco que em breve se tornaria cinzento e sujo. Mas naquela sala de hospital, com o filho junto ao peito, Clary fez uma promessa silenciosa que mudaria tudo. Nunca mais deixaria que alguém a fizesse sentir-se tão pequena.
O cheiro a café instantâneo e desinfetante tornará-se no ritual matinal de Clary, um lembrete amargo da sua nova realidade. 3 semanas depois do nascimento de Noah, ela estava sentada na sala de descanso do hospital às 5h47 da manhã. Os olhos verdes percorriam a lista que fizera no telemóvel: comprar fraldas, pagar a conta da eletricidade, ligar ao pediatra, encontrar um apartamento mais barato. A sua natureza virginiana exigia ordem, mesmo quando o mundo lhe parecia desabar. Os tênis gastos chiaram contra o linóleo quando se mexeu na cadeira de plástico desconfortável. As outras enfermeiras iam entrando aos poucos, as conversas um zumbido distante enquanto Clary tentava calcular se o salário daria para pagar a renda e fazer as compras da semana. Os dedos traçavam automaticamente a borda do copo de café, um hábito nervoso que desenvolveu desde que Ethan partirá. Miúda, pareces que não dormes há uma década, veio uma voz familiar. Clary levantou os olhos e viu Sarah Nicole Mitchell aproximar-se com seu sorriso brilhante e a indumentária descombinada habitual. O conjunto do dia incluía sóis de desenhos animados na blusa e riscas arco-íris nas calças. Os elásticos coloridos no cabelo saltitavam enquanto ela se sentava à frente de Clary. Só o cansaço normal de mãe recente, respondeu Clary, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. A expressão de Sarah suavizou. Querida, já vi esse cansaço de mãe recente, e isto não é isso. Isto é algo mais profundo. Inclinou-se para frente, a voz a baixar para um sussurro. Não ouviste nada dele? O telemóvel de Clary vibrou sobre a mesa. As duas olharam para a notificação. Uma foto marcada no Instagram. O estômago de Clary deu um nó ao reconhecer a mão perfeitamente cuidada de Raquel a erguer um copo de champanhe. O relógio familiar de Ethan visível no pulso ao lado. A legenda dizia: novos começos com o meu rei, gangue abençoada. É ela, não é? Perguntou Sarah, o seu habitual ar alegre substituído por algo mais feroz. Clary acenou com a cabeça, incapaz de falar. Raquel Denise Bennett estava absolutamente deslumbrante na fotografia. As suas longas tranças adornadas com contas douradas captavam a luz na perfeição. O seu elegante vestido vermelho moldava-lhe as curvas. Os olhos escuros brilhavam com triunfo. Tudo o que Clary sentia que não era. Sofisticada, confiante, desejada. 3 semanas, sussurrou Clary. Passaram-se 3 semanas desde que o Noah nasceu e ele já está a publicar fotos com ela como se nunca tivéssemos existido. Sarah esticou-se por cima da mesa e apertou a mão de Clary. Ouve-me, rapariga. Esse homem está a mostrar-te exatamente quem ele é. E graças a Deus que está a fazê-lo agora em vez de desperdiçar ainda mais do teu precioso tempo. Antes que Clary pudesse responder, o telemóvel tocou. Número desconhecido. Contra o bom senso. Atendeu. Clary. A voz era hesitante, quase arrependida. Demorou um momento a reconhecer a mãe de Ethan. Patrícia. Patrícia. A voz de Clary fraquejou ligeiramente. Eu soube o que aconteceu, sobre o Ethan ter ido embora. Houve uma longa pausa. Lamento tanto, querida. Criei o melhor do que isto. Clary sentiu lágrimas a aflorarem-lhe os olhos. Patrícia sempre tinha sido gentil com ela. Tinha a acolhido na família com genuína ternura. Eu não sei o que fiz de errado, admitiu Clary. Tu não fizeste nada de errado, disse Patrícia com firmeza. Isto tem a ver com as escolhas dele, não com as tuas. Mas Clary, há algo que deve saber sobre a mulher com quem ele está. O sangue de Clary gelou. O que é sobre ela? Ela não. Isto não é novo para ele. Houve outras durante o vosso casamento. A Raquel foi apenas aquela que finalmente o convenceu a sair. A voz de Patrícia estava pesada de vergonha. Descobri quando fui ao apartamento dele ontem. Ela estava lá, e ela deixou bem claro que já andava a planear isto há meses. A sala de descanso de repente pareceu demasiado pequena, demasiado quente. Clary agarrou o telemóvel com mais força. Meses. Desculpa, querida. Achei que merecia saber a verdade. Que isto não foi uma decisão repentina. Foi calculado. E esse teu lindo bebê merece muito mais do que um pai que consegue ir-se embora assim tão facilmente. Depois de Patrícia desligar, Clary ficou sentada em silêncio absoluto. Sarah ainda lhe segurava a mão,
mas ela sentia-se completamente sozinha. O peso da traição era esmagador. Não apenas por Ethan ter partido, mas por já andar a planear tudo. Por Raquel ter estado nas suas vidas como uma sombra à espera. O que é que ela disse? Perguntou Sarah suavemente. Clary olhou para sua amiga, esta mulher que mal a conhecia, mas que mostrará mais lealdade em 3 semanas do que o seu marido em 3 anos de casamento. Disse que foi tudo planeado, que a Raquel, que ela andava por perto há meses. A expressão de Sarah ficou mais sombria. Essa cobra, os dois. Ela puxou do próprio telemóvel. Sabes o que é que eu estou prestes a fazer? Não, disse Clary, surpreendendo-se com a firmeza na voz. Não faças. Eles não merecem. Mas mesmo enquanto dizia aquelas palavras, Clary sentiu algo a despertar dentro do peito. Não era apenas mágoa. Era raiva. Raiva limpa, pura, que quase se sentia como poder. O telemóvel voltou a vibrar. Outra notificação do Instagram. Desta vez, era uma mensagem direta da própria Raquel. Espero que estejas bem. Só queria que soubesses que o Ethan está muito mais feliz agora. Às vezes as pessoas simplesmente deixam de se encaixar, sabes? Clary ficou a olhar para a mensagem, as mãos a tremer. E então, pela primeira vez em semanas, sorriu. Não foi um sorriso feliz, mas foi verdadeiro. Sarah, disse ela calmamente. Acho que preciso de fazer uma nova lista. O pequeno apartamento no Southside de Chicago não era grande coisa, mas era deles. Clary estava de pé na entrada, nua a dormir na cadeirinha aos seus pés, a observar o novo lar. Um quarto, uma kitnet que mal se podia chamar de tal, e uma sala que cabia no antigo closet dela. O inquilino anterior deixará o cheiro persistente de cigarros e sonhos partidos. É perfeito, sussurrou para si mesma. E era mesmo. Tinham passado 2 meses desde que fizera aquela lista na sala de descanso do hospital, e já tinha riscado todos os itens. Encontrar casa mais barata. Feito. Candidatar-se a programas de apoio. Feito. Pesquisar cursos noturnos. Feito. Bloquear o Ethan e a Raquel de todas as redes sociais. Feito. Não sem antes tirar capturas das mensagens cruéis da Raquel para o advogado. O telemóvel tocou enquanto ela tentava enfiar a cadeirinha de Noah pela porta estreita. O número já lhe era familiar. A senhora Henderson, da creche. Miss Donovan, estou a ligar sobre a sua candidatura para o nosso programa de apoio escalonado. O coração de Clary bateu com força contra as costelas. Aquela creche era sua tábua de salvação. A única forma de aceitar mais turnos no hospital. Sim. Tenho o prazer de informar que foi aprovada. Pode começar a trazer o Noah na segunda-feira. Clary deixou-se cair no sofá em segunda mão que comprará por $50. O alívio a invadi-la. Obrigada. Muito obrigada. Depois de desligar, puxou do telemóvel e abriu a aplicação de notas. A lista já estava maior agora. Inscrever-se em aulas de gestão de empresas. Poupar para o fundo universitário do Noah. Aprender a trocar um pneu. Comprar roupa de trabalho decente. Parar de chorar por aquele cujo nome não deve ser dito. Quase sorriu com esse último. Foi a Sarah que o escreveu num dos intervalos para café, dizendo que era clinicamente necessário para tua recuperação, querida. Uma pancada na porta interrompeu os pensamentos. Clary espreitou pelo olho mágico e viu um estafeta com um enorme ramo de rosas. O estômago afundou-se. Certamente que o Ethan não. Entrega para Clary Donovan, disse o homem quando ela abriu a porta. Com os dedos a tremer, abriu o pequeno cartão anexo. Mas não era do Ethan. Era da Patrícia, sua mãe. Para o quarto do Noah. És mais forte do que imaginas. Patrícia. Clary pressionou o cartão contra o peito, lágrimas inesperadas a embaciar-lhe a visão. Eram as primeiras flores que recebia desde o dia do casamento. Arrumou-as com cuidado na pequena mesa junto à janela, as pétalas vermelhas vivas a trazer cor ao espaço sombrio. Mais tarde, naquela noite, enquanto dava o biberão ao Noah, com o portátil aberto no site da faculdade comunitária, Clary sentiu algo que não experimentava há meses. Possibilidade. O curso de gestão empresarial oferecia aulas à noite e, com a ajuda da creche, ela podia mesmo conseguir fazê-lo.
O telemóvel vibrou com uma mensagem da Sara. Miúda, tens de ver isto. Vai ver o Insta da Raquel. Contra o seu melhor juízo, Clary abriu a aplicação. Raquel tinha publicado uma selfie de um restaurante caro. As tranças apanhadas num penteado elaborado. Brincos de diamantes a brilhar à luz. A legenda dizia: quando teu homem aprecia as coisas boas da vida, certas mulheres simplesmente não entendem o que é o verdadeiro amor. Mas não foi a legenda que fez o sangue de Clary ferver. Foi a localização marcada. Chalauron, o mesmo restaurante onde Ethan lhe tinha feito pedido há 3 anos, dizendo que era o lugar especial deles. Clary olhou para o ecrã por um longo momento. E então fez algo que a surpreendeu. Riu. Riu mesmo alto, fazendo Noah olhar para ela com aqueles olhos verdes tão parecidos com os seus. Sabes, meu amor, disse ela, beijando-lhe a testa. O teu pai pensa que está a viver um conto de fadas. Mas os contos de fadas são para quem acredita em magia, e a mamãe está prestes a criar magia verdadeira por conta própria. Ela abriu o portátil e clicou em candidatar-me agora no site da faculdade. À medida que preenchia os formulários, sentia cada tecla construir algo novo dentro do peito. Não era esperança exatamente. Ainda não estava pronta para isso. Mas determinação. Pura, feroz determinação. O telemóvel tocou outra vez. Desta vez era um número desconhecido, mas algo a fez atender. Clary, sou o Ethan. O coração parou. Não ouvia a voz dele há 2 meses e ouvi-la agora era como tocar num fio elétrico. O que queres? Estava a pensar que talvez devêssemos falar sobre o Noah, sobre as coisas. Clary olhou para o filho, que estendia a mãozinha para agarrar o seu dedo. Pensou nas rosas da Patrícia, na aprovação da creche, na candidatura à faculdade que acabará de submeter. Pensou nas selfies arrogantes da Raquel e nas palavras cruéis de Ethan na sala de parto. Não há nada para falar, disse, com a voz mais firme do que se sentia. Tu fizeste a tua escolha. Clary, por favor, acho que cometi um erro. Não, interrompeu, levantando-se e caminhando até a janela onde estavam as rosas da Patrícia à luz do entardecer. Fizeste uma escolha muito deliberada, e agora eu estou a fazer a minha. O silêncio do outro lado estendeu-se por vários segundos. Quando Ethan finalmente falou, a voz tinha aquele tom familiar de irritação. Estás a ser dramática. Estou a tentar fazer a coisa certa. Clary riu-se. Mas não havia humor nenhum nesse riso. A coisa certa teria sido ficares naquela sala de parto. A coisa certa teria sido não planeares a tua saída enquanto eu carregava o teu filho. Não voltes a ligar-me, Ethan. Acabou. Desligou antes que ele pudesse responder, as mãos a tremer ligeiramente. Mas, ao olhar em volta do pequeno apartamento, as rosas, o filho a dormir, o portátil com a candidatura inacabada, percebeu algo profundo. Pela primeira vez em meses, sentia-se ela mesma novamente. O telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Vais arrepender-te disto. Ele é meu agora e nunca mais vai voltar para alguém como tu. Clary leu a mensagem 2 vezes e depois apagou-a. Tinha coisas mais importantes em que pensar do que na insegurança da Raquel. Tinha um futuro para construir. A sala de aula da faculdade comunitária cheirava a café queimado e livros velhos, mas para Clary era como perfume. Sentou-se na última fila da aula de Fundamentos da Administração em Saúde, com a mala das fraldas do Noah aos seus pés, tentando equilibrar a tomada de notas com a verificação do telemóvel por atualizações da creche. Tinham passado 8 meses desde que Ethan partirá e finalmente começava a sentir que podia respirar novamente. A chave para uma gestão eficaz de cuidados de saúde, dizia o professor Williams, é compreender que cada decisão tem impacto em vidas reais. Não estão apenas a gerir números, estão a gerir esperança. Clary escreveu isso, sublinhando 2 vezes. Esperança. Uma palavra tão simples, mas que lhe parecerá estrangeira durante tanto tempo. Depois da aula, apressou-se a ir buscar Noah à creche, os tênis gastos a chiar contra o chão de linóleo. Esses mesmos sapatos tinham-na carregado por alguns dos momentos mais escuros da sua vida. E, de alguma forma, ainda se mantinham firmes. Mamã! Chamou Noah quando ela entrou na sala da creche, os bracinhos a estenderem-se para ela.
Com 10 meses, já tentava pôr-se de pé, determinado e teimoso, traços que ela esperava que lhe servissem melhor do que lhe tinham servido a ela. Como está o meu menino grande hoje? Perguntou ela à senhora Henderson, enquanto juntava as coisas do Noah. Maravilhoso, como sempre. Ah, Clary! A senhora Henderson puxou-a de lado. Há um cavalheiro que tem perguntado por ti. Vem cá às vezes buscar o sobrinho e já te mencionou várias vezes. Muito respeitador, muito gentil. Achei que devia saber. Clary sentiu as bochechas a aquecer. Que tipo de perguntas? Nada impróprio, só. Reparou que está sempre a correr, sempre estressada, e queria saber se havia algo que pudesse fazer para ajudar. Como disse, muito gentil. Enquanto colocava Noah no banco do carro, Clary deu por si a pensar nesse ajudante misterioso, mas afastou rapidamente o pensamento. Estava a dar-se bem sozinha. Mais do que bem, estava a prosperar. No caminho para o apartamento, passou pelo Millennium Park, onde decidiu parar por impulso. Noah adorava ver a fonte e ela precisava de um momento para descomprimir antes de enfrentar a rotina da noite. Jantar, trabalhos da faculdade e tentar pôr Noah a dormir. Estava a estender uma pequena manta na relva quando o telemóvel vibrou. Apareceu o nome da Sarah no ecrã. Miúda, não vais acreditar no que acabei de ver, disse Sarah sem rodeios. O que foi agora? Perguntou Clary, mantendo um olho no Noah enquanto ele rastejava até um dente de leão. Estava no Target, na minha vida, quando vejo o senhor maravilhoso na seção de farmácia. Estava mal, querida. Mesmo mal. O estômago de Clary apertou-se. Ethan. O único. Mas aqui é que está. Estava sozinho. Sem a princesa Raquel à vista. E ele tinha aquele ar. Não sei como dizer. Perdido. Como um homem a perceber que fez escolhas muito erradas. Clary pegou no Noah, que tinha conseguido apanhar o dente de leão e já o tentava comer. Não me importa como ele está, Sarah. Eu sei, mas Clary, ele perguntou por ti. O quê? A palavra saiu mais afiada do que ela queria. Viu o meu crachá do hospital e perguntou se eu te conhecia. Quando disse que sim, fez aquela cara. E perguntou como estavas. Eu disse que estavas incrível, porque estás, e ele apenas acenou e foi-se embora, mas percebi que queria dizer mais. Clary fechou os olhos, sentindo aquela dor familiar no peito. Mesmo depois de todo este tempo, mesmo depois de tudo que ele fez, uma parte dela ainda sentia falta do homem que achava ter casado. Não importa, Sarah. O que quer que ele esteja a passar, já não é problema meu. Eu sei, querida. Só achei que devia saber. Depois de desligarem, Clary sentou-se na manta, a ver o Noah explorar a relva à volta. Um casal jovem passou por ela, o braço do homem à volta dos ombros da mulher. Os dois a rirem-se de algo no telemóvel dela. Clary sentiu uma pontada de solidão que a surpreendeu pela intensidade. Tinha estado tão focada em sobreviver, em construir uma vida para si e para o Noah, que se esquecera de como era querer companhia, de como era querer alguém com quem partilhar os pequenos momentos. As primeiras tentativas do Noah de andar. A forma como franzia o nariz quando provava novos alimentos. O peso tranquilo dele a dormir no peito dela. Desculpe. Clary olhou para cima e viu um homem de pé a poucos metros, a segurar a mão de um menino pequeno, com cerca de 3 anos. O homem era atraente de uma forma discreta, estatura média, pele morena, cabelo preto com fios grisalhos nas têmporas. Usava óculos de armação fina, o que lhe dava um ar intelectual, e ajustava-os inconscientemente enquanto falava. Desculpe incomodar, continuou. Mas não é a Clary da creche Little Steps. O reconhecimento surgiu. Deve ser o tio do Marcos, disse ela, lembrando-se das palavras da senhora Henderson sobre o cavalheiro simpático. Nathan Carter, disse ele, estendendo a mão. E este é o Marcos. Já a vimos lá várias vezes. E, bem, queria apresentar-me como deve ser. De perto, ela viu que os olhos dele eram castanhos e quentes, e havia algo genuinamente bondoso na expressão. Usava uma camisa polo com as mangas arregaçadas. Casual, mas arranjado. Este é o Noah, disse Clary, levantando ligeiramente o filho. Noah estendeu-se imediatamente na direção de Nathan, balbuciando algo que soava olá. Olá, amiguinho,
disse Nathan suavemente, deixando Noah agarrar-lhe o dedo. Ele é lindo, Clary. Devias estar muito orgulhosa. Algo no tom dele, o calor genuíno, a forma como olhou para o Noah como se realmente importasse. Apertou-lhe a garganta com uma emoção inesperada. Obrigada, conseguiu dizer. Tio Nate, podemos ir ao parque agora? Marcus puxou a mão de Nathan. Claro, Clary, tu e o Noah gostariam de se juntar a nós? Aposto que o Marcus adorava ter um amigo para brincar. Clary hesitou. Cada instinto dizia-lhe para recusar educadamente, para manter os limites cuidadosamente construídos à volta da sua vida. Mas Noah já estendia os braços para o Marcus. E algo no sorriso descontraído de Nathan fazia-a querer dizer que sim. Isso seria bom, ouviu-se dizer enquanto caminhavam em direção ao parque infantil. Nathan ajustar os óculos pensativamente. Clary não conseguia afastar a sensação de que aquele encontro por acaso podia ser o início de algo importante. Mas o que mais a assustava não era a possibilidade de Nathan a magoar. Era a possibilidade de que ele não o fizesse. O café na State Street tornará-se a sua tradição semanal, embora Clary ainda não soubesse bem como isso tinha acontecido. Tinham passado 3 semanas desde aquele primeiro encontro no parque, e de alguma forma Nathan tornará-se uma presença constante e gentil na sua vida cuidadosamente construída. Sentava-se agora à frente dele, Noah a comer calmamente um pretzel macio na cadeirinha, enquanto Marcus coloria a mesa ao lado deles. Então deixa-me ver se percebi bem, disse Nathan, ajustando os óculos como fazia sempre que pensava fundo. Trabalhas a tempo inteiro no hospital, frequentas aulas à noite e estás a criar o Noah completamente sozinha. Quando é que dormes, exatamente? Clary riu-se, mexendo no café distraidamente. Dormir é sobrevalorizado. Além disso, tem um horário muito detalhado no telemóvel, com cores e tudo. Claro que tens, sorriu Nathan. Deixa adivinhar. Virgem. É assim tão óbvio. O facto de teres organizado os pacotes de açúcar enquanto falávamos foi uma grande pista. Os olhos dele enrugaram-se com o divertimento e Clary sentiu aquele familiar friozinho no estômago que tentava ignorar. Olhou para a fila ordenada de pacotes cor-de-rosa e azuis que inconscientemente tinha alinhado. Gosto de ordem. Ajuda-me a sentir no controlo. O controlo é importante, concordou Nathan, a voz agora mais suave. Especialmente quando alguém to tira. Clary olhou rapidamente para ele. Nunca tinham falado diretamente sobre Ethan. Mas Nathan não era estúpido. Uma mãe solteira trabalhar até a exaustão não acontece no vazio. É melhor eu ir andando, disse ela, alcançando a mala. Eu sei que o Noah precisa da cesta, e tenho trabalhos de casa. A mão de Nathan tocou brevemente a dela sobre a mesa. Não quis deixar-te desconfortável. Eu preocupo-me contigo. Com os dois. A palavra preocupo-me pairou no ar entre eles como uma ponte que ela não sabia se estava pronta para atravessar. Noah escolheu aquele momento para tirar o pretzel ao chão, balbuciando alegremente perante a confusão que criará. Deixa-me ajudar, disse Nathan, levantando-se imediatamente para apanhar o pretzel, tirando toalhetes úmidos do seu próprio saco. O Marcus também passou por uma fase de atirar tudo ao chão. É totalmente normal. Clary observou limpar a confusão sem se queixar. Os seus gestos eram fáceis e experientes. Ele não a fazia sentir-se incompetente ou sobrecarregada. Apenas ajudava. Quando foi a última vez que alguém tinha feito isso? Nathan, começou ela, mas parou. Como podia explicar que a gentileza parecia perigosa? Que cada gesto delicado a fazia querer confiar de novo, e confiar era um luxo que não podia permitir-se. O telemóvel vibrou com uma mensagem. Sem pensar, olhou, e imediatamente desejou não o ter feito. Era de um número desconhecido, mas reconheceu o tom. Vi-te no Millennium Park na semana passada com um tipo. Já a seguir em frente. Afinal és mesmo tão fácil como Ethan dizia. As mãos de Clary começaram a tremer. Raquel andava a vigiá-la. A segui-la. A ideia fez-lhe arrepiar a pele. Está tudo bem? Perguntou Nathan, voltando a sentar-se. Clary forçou um sorriso, apagando rapidamente a mensagem. Tudo bem. Só coisas de trabalho. Mas os olhos atentos de Nathan captaram um tremor na voz dela. Clary,
Se alguém te estiver a incomodar. Não é nada que eu não consiga lidar, disse rapidamente, e imediatamente sentiu-se mal pelo tom cortante. Desculpa. Estou só, cansada. Não precisas de pedir desculpa por seres humana, disse Nathan com suavidade. E não tens de lidar com tudo sozinha. Antes que Clary pudesse responder, Marcos puxou a manga de Nathan. Tio Nate, a Clary e o Noah podem vir à minha festa de anos no próximo fim de semana, por favor. Nathan pareceu embaraçado. Marcos, já falamos sobre isto. Tens de deixar os adultos fazerem os seus próprios planos. Mas eu quero que eles venham, insistiu Marcos, com a lógica inabalável de um menino de 3 anos. A Clary é fixe, e o Noah é meu amigo. Clary sentiu algo quente abrir-se-lhe no peito. Quando foi a última vez que alguém a quis em algum lugar? Apenas porque gostava da sua companhia? Que tipo de festa é? Perguntou. Dinossauros, anunciou Marcos com o entusiasmo só possível a uma criança de 3 anos. Com um insuflável e tudo. É só uma coisa pequena lá em casa, explicou Nathan, ajustando nervosamente os óculos. A minha irmã vai lá estar com os filhos. Algumas outras famílias da pré do Marcos. Nada de especial. Clary olhou para Noah, que batia palmas com o entusiasmo de Marcos. O seu filho tinha tão poucas oportunidades para brincar com outras crianças. E o convite de Nathan parecia genuíno, não motivado por pena ou obrigação. Adoraríamos ir, ouviu-se dizer. Marcos festejou, e o sorriso de Nathan iluminou-se. Ah, sério? Isso é ótimo. Sábado às 2. Enquanto arrumavam as coisas para sair, Clary sentiu-se mais leve do que em meses. Mas esse sentimento foi atenuado por outra mensagem que surgiu enquanto caminhavam até aos carros. Aproveita o teu encontrozinho, mas lembra-te de que há quem saiba onde realmente pertences. Clary apagou-a de imediato, mas não antes de Nathan notar a expressão dela. Clary, disse ele, ao chegarem ao seu velho Honda Civic. Eu sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas se alguma vez precisares de alguma coisa, de qualquer coisa, por favor liga-me, está bem? Entregou-lhe um cartão de visita. Carter Medical Technologies. Nathan J. Carter, CEO. Clary olhou para o cartão, percebendo que nunca lhe tinha perguntado o que ele fazia. CEO. Por isso é que ele podia dar-se ao luxo de ser tão generoso com o tempo. Tens uma empresa? Perguntou. Não é tão impressionante como parece, disse Nathan, parecendo genuinamente modesto. Desenvolvemos software para sistemas de gestão hospitalar. Coisas aborrecidas, na verdade. Isso não tem nada de aborrecido, disse Clary, pensando nas suas aulas de administração em saúde. Isso é exatamente o tipo de inovação que os hospitais precisam. A expressão de Nathan iluminou-se. A sério achas isso? A maior parte das pessoas reviram os olhos quando começo a falar de algoritmos de eficiência. Pela primeira vez em mais de um ano, Clary deu por si genuinamente entusiasmada com uma conversa que nada tinha a ver com sobrevivência ou com o dia seguinte. Estás a brincar? Sabes quanto tempo perdemos com sistemas desatualizados? A quantidade de cuidados aos pacientes que poderíamos melhorar com tecnologia melhor. Enquanto falavam, de pé entre os carros, com Noah a dormir no banco e Marcos a brincar com um dinossauro de brinquedo, Clary sentiu algo que quase tinha esquecido que existia: conexão intelectual. Nathan ouvia suas ideias, fazia perguntas pertinentes, tratava suas opiniões como valiosas. Devo deixar-te ir, disse Nathan finalmente, olhando para o relógio. Mas Clary, gostarias talvez de tomar um café novamente? Sem as crianças, quero dizer. Só para conversar. A pergunta ficou entre eles, carregada de possibilidade e medo em igual medida. Clary pensou nas mensagens ameaçadoras da Raquel, na longa estrada que ainda tinha de percorrer para reconstruir a vida, em todas as razões pelas quais isto era uma péssima ideia. Depois olhou para os olhos gentis de Nathan, por detrás daqueles óculos pensativos, e ouviu-se dizer, gostava muito disso. Enquanto conduzia de volta a casa, Noah a dormir pacificamente na cadeirinha, Clary não conseguia afastar a sensação de que estava perante uma encruzilhada. Atrás de si ficavam os destroços do casamento, a dor da traição, a luta para sobreviver. À frente,
A incerteza. Mas também, possibilidade. O telemóvel vibrou uma última vez. Desta vez era do Nathan. Obrigado por teres dito sim aos 2 convites. Alegraste o dia do Marcos. O meu também. Pela primeira vez em muito tempo, Clary adormeceu com um sorriso no rosto. As decorações de dinossauros no quintal de Nathan eram tão elaboradas que Clary se perguntou se ele teria contratado um organizador de festas. Balões coloridos em forma de pterodáctilos pendiam de todas as árvores, e um T-Rex insuflável gigante guardava. O insuflável onde as crianças gritavam de alegria estava em plena ação. Clary ficou perto da mesa do pátio, segurando Noah e sentindo-se distintamente deslocada entre os outros pais nas suas roupas casuais de marca. Conseguiram vir. Nathan apareceu ao seu lado, o sorriso genuíno a deixá-la imediatamente mais à vontade. Usava calças caqui e uma camisa abotoada com as mangas arregaçadas, parecendo arranjado sem esforço, daquela forma que ela começava a reconhecer como tipicamente dele. Isto está incrível, disse Clary, gesticulando em volta do quintal. O Marcos deve sentir-se no Parque Jurássico. Ele anda a planear esta festa desde o último aniversário, riu-se Nathan, ajustando os óculos. Talvez me tenha deixado levar um bocadinho na execução. Uma mulher aproximou-se deles, alta e elegante, com os mesmos olhos castanhos quentes de Nathan. Deve ser a Clary, disse com um sorriso conhecedor. Sou a Lídia, irmã do Nathan. Já ouvi falar tanto de ti. Clary sentiu o calor subir-lhe às faces. Muito prazer. E este menino bonito deve ser o Noah. Lídia continuou a fazer caretas ao bebê até ele se rir. O Marcos não tem parado de falar do seu amigo bebê a semana toda. Como se chamado, Marcos correu até eles, vestido com uma fantasia de dinossauro já manchada de relva. Clary, Noah, venham ver a escavação de fósseis. Nathan tinha mesmo criado uma caixa de areia cheia de ossos de dinossauro de plástico enterrados para as crianças descobrirem. Clary observou os olhos de Noah abrirem-se enquanto Marcos lhe explicava entusiasticamente o processo de escavação, embora Noah fosse claramente demasiado novo para perceber. És mesmo boa com ele, disse Nathan em voz baixa, aproximando-se. Ele é fácil de amar, respondeu Clary, e imediatamente sentiu-se constrangida com a palavra amar. Tudo parecia carregado ultimamente. Cada conversa, um campo minado de significados. Nathan, chamou uma voz do outro lado do quintal. Clary virou-se e viu uma mulher de jeans de marca e blusa branca impecável aproximar-se, o cabelo loiro perfeitamente arranjado apesar do calor da tarde. Não acredito que organizaste isto tudo. A vida corporativa está claramente a correr-te bem. Olá, Melissa, disse Nathan, o tom visivelmente mais frio. Clary, esta é a Melissa Thompson. Trabalhávamos juntos. Os olhos de Melissa percorreram o vestido de verão da Clary da Target e as sandálias de loja de desconto com julgamento mal disfarçado. E a Clary é uma amiga, disse Nathan firmemente, aproximando-se ligeiramente de Clary num gesto que pareceu protetor. Que simpático, disse Melissa com um sorriso que não chegou aos olhos. E o que fazes, Clary? Sou enfermeira, disse Clary, erguendo o queixo. No Northwestern Memorial. Oh, que nobre, respondeu Melissa num tom que sugeria tudo menos admiração. E este é o teu filho? É mesmo parecido contigo. Havia algo na forma como disse aquilo, não um elogio, mas uma observação que parecia um teste. Clary foi poupada de responder por Marcos, que chegou a correr com terra nas mãos e excitação na voz. Tio Nate, encontrei um dente de T-Rex. A Clary e o Noah podem vir escavar comigo? Claro que sim, campeão, disse Nathan, despenteando o cabelo de Marcos. Por que não mostras a caixa de areia ao Noah? Enquanto caminhavam até ao local da escavação, Clary sentiu os olhos de Melissa segui-los. Já tinha encontrado mulheres como ela antes. Polidas, privilegiadas, do tipo que via mães solteiras como objetos de pena ou ameaças a serem neutralizadas. Não ligues a Melissa, disse Lídia, juntando-se a Clary. Ela anda há anos a tentar chamar a atenção do Nathan. Vê-lo interessado em alguém de verdade deve estar a matá-la. Somos só amigos, disse Clary apressadamente. Lídia lançou-lhe um olhar de puro ceticismo fraternal. Querida, nunca vi o meu irmão brilhar tanto como quando fala de ti. E acredita,
Ando a vê-lo namorar há 15 anos. Antes que Clary pudesse processar aquela revelação, o telemóvel vibrou. Ela olhou automaticamente e sentiu o estômago afundar. Era uma foto, tirada de longe, dela e de Nathan no café, claramente sem que dessem por isso. A mensagem abaixo dizia: parece que alguém está a brincar a casinha. Que fofo! Espero que o teu novo namorado saiba o que está a receber. Mercadoria danificada. As mãos de Clary começaram a tremer. Alguém andava a vigiá-la, a segui-la, a tirar-lhe fotografias. A violação era pior do que qualquer mensagem anterior da Raquel. Está tudo bem? Perguntou Nathan, ao notar a expressão dela. Tudo bem, respondeu Clary automaticamente, mas a sua voz soou estranha até para ela própria. Nathan estudou-lhe o rosto durante um momento e depois pegou-lhe gentilmente no cotovelo. Lídia, podes ficar de olho no Noah um minuto? Quero mostrar uma coisa a Clary no jardim. Levou-a para um canto tranquilo do quintal, onde flores coloridas emolduravam uma pequena pérgola. Clary, pareces que viste um fantasma. O que se passa? Clary olhou para o telemóvel nas mãos, a debater-se se devia contar-lhe. Parte dela queria confessar tudo, sobre o Ethan, sobre a Raquel, sobre o medo constante de que o passado contaminasse tudo de bom na sua vida. Mas outra parte, a parte que aprenderá a sobreviver calando, resistia. É complicado, disse finalmente. As coisas importantes costumam ser, respondeu Nathan, ajustando os óculos daquele jeito pensativo. Clary, eu sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas eu preocupo-me contigo. Com os dois. Se alguém te está a ameaçar. Não são ameaças exatamente, interrompeu Clary, e imediatamente desejou não o ter dito. A expressão de Nathan tornou-se séria. Que tipo de mensagens? Contra o bom senso, Clary acabou por lhe mostrar a última mensagem. Observou o rosto dele endurecer à medida que lia, o maxilar a cerrar-se de uma forma que sugeria que havia aço por baixo daquele exterior gentil. Isto é assédio, disse ele em voz baixa. E tirar-te fotos sem consentimento? Clary, esta pessoa está a escalar. Já contactaste a polícia? Não é assim tão simples, disse Clary, retomando o telemóvel. Está ligado ao meu ex-marido, a namorada dele. E eu, não posso provar nada. Não devias ter de provar nada para te sentires segura, disse Nathan com firmeza. E definitivamente não devias lidar com isto sozinha. O som das gargalhadas das crianças vinha da festa, um contraste forte com a escuridão daquela conversa. Clary sentiu o peso familiar da vergonha a assentar-lhe nos ombros. A sensação de que os seus problemas eram demasiado confusos, demasiado grandes para alguém como Nathan. É melhor eu ir, disse ela. Não quero estragar a festa do Marcos. Não estás a estragar nada, respondeu Nathan, com a voz suave mas firme. Mas se quiseres ir, compreendo. Só te peço que tenhas cuidado. E que me ligue se acontecer mais alguma coisa. Clary acenou com a cabeça, sem confiar na própria voz. Enquanto pegava no Noah e se despedia da Lídia, viu Melissa observá-los com curiosidade descarada. Já vais embora? Perguntou Melissa ao passar por ela. Espero que esteja tudo bem. Está tudo ótimo, respondeu Clary. Mas podia ver a especulação nos olhos da outra mulher. Enquanto prendia o Noah no banco do carro, Nathan apareceu ao lado. Clary, espera. Quero que fiques com isto. Pressionou um pequeno dispositivo na mão dela. Um botão de pânico. Está ligado diretamente a um serviço de segurança. Se alguma coisa acontecer, se te sentires insegura, basta carregares. Nathan, eu não posso. Pode sim, disse ele com firmeza. Por favor, nem que seja só para minha paz de espírito. Enquanto conduzia de volta para casa, com Noah a balbuciar feliz no banco de trás sobre dinossauros, Clary não conseguia parar de pensar na expressão de Nathan ao ler aquela mensagem. Não foi nojo, nem julgamento. Foi raiva protetora, por ela. Quando foi a última vez que alguém ficou zangado por ela, em vez de com ela? O telemóvel vibrou com uma última mensagem quando estacionou no complexo de apartamentos. Aproveita o teu namorado rico enquanto dura. Homens como ele não ficam com mulheres como tu. Acredita, eu sei.
Clary olhou para a mensagem durante um longo momento e depois olhou para o botão de pânico que Nathan lhe dera. Pela primeira vez desde que este pesadelo começara, não se sentia completamente sozinha. E isso, percebeu, podia ser o sentimento mais perigoso de todos. Tenho uma confissão, disse Nathan, assim que se sentaram, ajustando os óculos daquele jeito pensativo. Tenho querido perguntar-te uma coisa há semanas, mas não sabia bem como. O estômago de Clary apertou-se ligeiramente. Que tipo de coisa? Vai abrir uma vaga na minha empresa, diretora de inovação em saúde. Isso significaria trabalhar diretamente com hospitais para implementar as nossas soluções tecnológicas. Ele fez uma pausa, estudando-lhe o rosto. O salário é mais do triplo do que ganhas no hospital. Clary ficou a olhar para ele, o garfo a meio caminho da boca. Nathan, eu não posso. Antes de dizeres que não, ouve-me, Clary. Já te vi falar sobre gestão em saúde. Já vi as tuas ideias, a tua paixão. Tu és exatamente o que esta indústria precisa. Alguém que compreenda o lado humano da medicina, não só o lado empresarial. Mas as pessoas iam pensar. As pessoas iam pensar o quê? Que contratei a candidata mais qualificada. A voz de Nathan era gentil, mas firme. Clary, ando há 8 meses à procura de alguém para este cargo. Estava pronto para contratar um consultor de Boston antes de te conhecer. Isto não é caridade. É reconhecimento de talento. Clary olhou para as mãos, emoções em conflito no peito. O seu lado prático gritava sim. A segurança financeira, o avanço na carreira, a oportunidade de usar a sua formação. Mas outra parte, a que aprenderá a desconfiar de ofertas que pareciam boas demais para ser verdade, hesitava. E se as coisas não correrem bem? Perguntou baixinho. Entre nós, quero dizer. Nathan estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a dela. Então continuarás a ser brilhante no teu trabalho, e eu suficientemente profissional para separar os assuntos pessoais dos profissionais. Mas, Clary, ajustou os óculos, um gesto que ela aprenderá a reconhecer como sinal de que algo importante estava prestes a ser dito. Estou a torcer para que as coisas corram bem entre nós. Estou a torcer mesmo. A honestidade na voz dele apertou-lhe a garganta com emoção. Preciso de pensar. Claro. Leva o tempo que precisares. Estavam a partilhar tiramisu quando o telefone de Clary vibrou com uma chamada da Sarah. Atendeu de imediato, a preocupação a invadi-la. Clary, querida, não entres em pânico, mas houve uma situação. Que tipo de situação? Clary já procurava a carteira. Alguém foi ao teu apartamento há cerca de 1 hora. Uma mulher. Estava a perguntar aos vizinhos por ti, a mostrar-lhes fotos no telemóvel. A D. Garcia, da porta ao lado, ligou-me porque se lembrou de me ter visto aí. O sangue de Clary gelou. Como é que ela era? Alta, mulher negra, com tranças compridas, muito bem arranjada. A D. Garcia disse que parecia agitada. Continuava a perguntar se vivia sozinha, se tinhas ajuda com o bebê. Nathan observava o rosto de Clary, imediatamente atento à mudança no seu semblante. Sem que fosse necessário pedir, sinalizou ao empregado para pedir a conta. Sarah, o Noah está bem. Está bem, querida. A dormir profundamente. Mas, Clary, acho que devias passar a noite no outro lado, só por segurança. A viagem de regresso ao apartamento foi tensa e silenciosa. O maxilar de Nathan estava cerrado de uma forma que denunciava a raiva controlada, as mãos a apertar o volante com mais força do que o necessário. Quando chegaram, havia um carro da polícia no estacionamento. Fui eu que liguei, explicou Sarah, enquanto subiam rapidamente. Mais vale prevenir. O agente Martinez era jovem e minucioso, registrando todos os detalhes da campanha de assédio que Clary tinha sofrido. Quando mencionou o nome de Ethan, a expressão dele ficou mais séria. Senhora, recebemos algumas chamadas sobre distúrbios domésticos numa morada no lado norte, mesmo apelido que o do seu ex-marido. Chamadas recentes. Clary sentiu a mão de Nathan encontrar a dela, apertando-a suavemente. Que tipo de chamadas? Vizinhos a relatar discussões violentas, coisas a serem atiradas. A mulher que vive lá ligou a queixar-se do barulho no próprio apartamento na semana passada,
Depois desligou quando a central tentou obter mais informações. Depois de o agente sair, Nathan virou-se para Clary com determinação nos olhos. Tu hoje não ficas aqui. Tu e o Noah vêm para minha casa. Nathan, eu não posso. Podes. E vais, disse ele com firmeza. Essa mulher passou ao nível de perseguir o teu apartamento. Pode ir ainda mais longe. Eu tenho sistema de segurança, câmaras, um bairro seguro. Por favor, não discutas isto comigo. Clary olhou à volta do pequeno apartamento, o lugar onde reconstruir a sua vida, peça por peça. Sair dali parecia admitir derrota, deixá-los vencer. Mas depois olhou para o Noah, a dormir pacificamente nos braços da Sarah, e a decisão tomou-se sozinha. Está bem, sussurrou, enquanto faziam a mala para passar a noite fora. Sarah puxou Clary de lado. Querida, esse homem está apaixonado por ti. Amor verdadeiro. Sério. Daqueles para sempre. E a forma como ele simplesmente agiu, sem perguntas, é a prova disso. Clary acenou, sem conseguir falar. Enquanto Nathan carregava as malas até ao carro, Clary não conseguia deixar de pensar que, um ano antes, nunca teria acreditado que merecia esse tipo de proteção, esse tipo de cuidado. Mas enquanto conduziam pela noite de Chicago em direção à casa de Nathan, Noah a dormir no banco de trás e Nathan ao lado, Clary percebeu algo profundo. Finalmente estava pronta para acreditar que merecia ser amada. 2 anos após o nascimento de Noah, Clary estava na sala de reuniões envidraçada da Carter Medical Technologies, a apresentar os indicadores trimestrais de inovação a uma sala cheia de administradores hospitalares. A saia lápis azul marinho e o blazer creme contrastavam bastante com as batas gastas que outrora definiram a sua vida profissional. Ao clicar para o slide seguinte, mostrando uma redução de 30% no tempo de espera de pacientes no Northwestern Memorial, apanhou o sorriso orgulhoso de Nathan no fundo da sala. Estas melhorias representam mais do que ganhos de eficiência, dizia Clary, a voz confiante e clara. Representam vidas reais, pacientes que receberam cuidados mais rápidos, famílias que passaram menos tempo preocupadas, equipas médicas que puderam focar-se em curar em vez de preencher papelada. Os aplausos que se seguiram pareceram surreais. Com 6 meses no cargo de diretora de inovação em saúde, Clary já tinha implementado sistemas que estavam a ser estudados por hospitais em todo o Midwest. A mulher assustada e quebrada que dera luz sozinha parecia pertencer a outra vida. Depois da apresentação, Nathan aproximou-se com 2 cafés, ajustando os óculos com aquele gesto familiar e pensativo. Acho que acabaste de convencer os centemeres a atualizar o sistema inteiro. O Dr. Peterson parecia interessado, concordou Clary, aceitando o café com gratidão. Embora suspeite que a análise de custos vá assustar o conselho. Então vamos encontrar uma solução para o orçamento deles, disse Nathan simplesmente. É isso que fazemos. Encontramos soluções. Clary sorriu com a forma casual como ele disse nós. Ao longo dos últimos meses, a parceria profissional deles tornará-se tão natural quanto a pessoal. Desafiavam-se mutuamente, construíam ideias em conjunto, criavam algo juntos que nenhum conseguiria sozinho. Clary. A assistente de Nathan, Jenny, apareceu à porta. Está aqui alguém para te ver. Diz que é pessoal. Um arrepio percorreu a espinha de Clary. Nos anos desde o incidente de perseguição, não tinha havido contato de Raquel nem de Ethan. Quase se permitirá acreditar que esse capítulo estava finalmente encerrado. Deram algum nome? Nathan perguntou imediatamente, atento à atenção de Clary. Ethan Walsh. Diz que é o marido dela. O mundo pareceu inclinar-se ligeiramente. Clary apertou mais o copo de café, sentindo o pânico familiar subir-lhe a garganta. Ex-marido, corrigiu automaticamente. A expressão de Nathan endureceu. Diz-lhe que a senhora Donovan não está disponível. Não, disse Clary calmamente. Está tudo bem. Eu vejo-o. Clary. Nathan, preciso de enfrentar isto. Preciso de saber o que ele quer. Ethan esperava na recepção, e o primeiro pensamento de Clary foi o quanto ele estava diferente. Já não havia vestígios da confiança arrogante que lembrava. O cabelo loiro estava despenteado. Os olhos azuis, vermelhos e vazios.
O fato caro pendia-lhe no corpo como se tivesse perdido peso rapidamente. Parecia, Clary percebeu, chocada, derrotado. Clary! Levantou-se quando ela se aproximou, a voz incerta. Estás incrível. O que queres, Ethan? Manteve a voz firme. Profissional. Preciso de falar contigo sobre o Noah. Sobre tudo. Olhou em volta do lobby elegante, com a sua mobília moderna e janelas do chão ao teto. Tens aqui um belo espaço. O teu namorado deve estar a sair-se bem. O meu parceiro, corrigiu Clary friamente. E o que nós temos ou deixamos de ter já não te diz respeito, Clary disse. Ethan estremeceu com a palavra parceiro. Clary, eu sei que estraguei tudo, eu sei que te magoei, mas estou a tentar fazer as coisas certas. 2 anos tarde demais para essa conversa. A Raquel deixou-me, disse ele de repente, as palavras a saírem em catadupa. Há 6 meses. Levou tudo e desapareceu. O apartamento, o carro. Esvaziou os meus cartões de crédito. Tenho vivido num motel na Route 41. Clary não sentiu nada. Nem satisfação, nem pena, nem vingança, nada. Lamento ouvir isso, mas não vejo como isso me diz respeito. Quero ver o meu filho, disse Ethan. E ali estava, o verdadeiro motivo da visita. Quero fazer parte da vida dele. A gargalhada que escapou de Clary foi amarga. Agora queres ser pai? Depois de nos abandonares na sala de parto? Depois de me dizeres que ele foi um erro? Estava com medo, disse Ethan desesperado. Era jovem, estúpido e assustado. E a Raquel convenceu-me de que era melhor sem essa responsabilidade. Mas tive tempo para pensar. Clary. Para perceber o que perdi. Tu não perdeste nada, disse Clary baixinho. Atiraste fora. É diferente. Por favor, deixa-me vê-lo. Deixa-me tentar reparar o que fiz. Clary estudou o homem que em tempos amara, em quem confiara o seu futuro, e que acreditara que seria o pai dos seus filhos. Ele parecia derrotado, desesperado, como um homem que finalmente percebeu o custo das suas escolhas. Mas tudo o que ela sentia era um profundo sentimento de encerramento. O Noah nem sabe que existes, disse finalmente. Chama o Nathan papá e nunca perguntou pelo pai biológico. Está feliz, seguro, amado. Não vou destruir isso por causa da tua culpa. Mas eu sou o pai dele. Não, interrompeu Clary, a voz forte e clara. Um pai é alguém que está presente. Alguém que muda fraldas às 3 da manhã, que beija joelhos esfolados, que lê histórias para adormecer. Um pai é alguém que escolhe estar lá todos os dias, não apenas quando lhe convém. O rosto de Ethan desfez-se. Clary, por favor. Eu sei que não mereço, mas estou a implorar. Dá-me uma oportunidade para provar que mudei. O tempo das oportunidades foi há 2 anos, disse Clary. Não vou arriscar o bem-estar emocional do meu filho com base na possibilidade de que talvez fiques por perto desta vez. E legalmente, tenho direitos. Tens. A voz de Clary manteve-se calma, mas havia aço por baixo. Porque segundo meu advogado, um pai que abandona o filho e não tenta fazer contato ou prestar apoio durante 2 anos tem muito poucos direitos legais. Especialmente quando esse filho tem um padrasto pronto para o adotar. A cor fugiu do rosto de Ethan. Vais deixar que ele adote o Noah? O Nathan ama o Noah como se fosse seu filho. Em 18 meses, foi mais pai do que tu em 18 horas. Clary endireitou os ombros. E sim, quando nos casarmos na próxima primavera, o Nathan vai adotar o Noah oficialmente. Casados. Ethan vacilou ligeiramente. Vais casar-te? Clary ergueu a mão esquerda, onde um simples mas elegante anel de diamantes apanhava a luz da tarde que entrava pelas janelas. O Nathan pediu-me em casamento no mês passado, no 2º aniversário do Noah. Disse que queria tornar oficial que somos uma família. O silêncio entre eles esticou-se, cheio do peso das escolhas feitas e das consequências enfrentadas. Finalmente, Ethan acenou lentamente com a cabeça. Acho que cheguei tarde demais. Chegaste tarde demais no momento em que saíste daquela sala de hospital, disse Clary com suavidade. Mas, Ethan, espero que encontres aquilo que procuras. Espero que encontres paz.
Só não vou sacrificar a paz da minha família para te ajudar a encontrar a tua. Enquanto Ethan se afastava em direção ao elevador, os ombros caídos em derrota, Clary sentiu um profundo senso de conclusão. Não de vitória, não havia alegria em ver alguém tão quebrado, mas sim de encerramento. A última página de um capítulo que definirá a sua dor durante tanto tempo. Está tudo bem? A voz de Nathan soou suave atrás dela. Clary virou-se e encontrou a observá-la com preocupação e amor nos olhos castanhos quentes. Atrás dele, pelas janelas da sala de conferências, via-se o horizonte de Chicago a estender-se em direção ao lago Michigan. Uma vista de uma vida que ela tinha construído do nada. Com determinação, esperança e o amor de um homem bom. Está tudo perfeito, disse. E era verdade. Nathan ajustou os óculos, estudando-lhe o rosto. Ele foi mesmo embora. Foi mesmo, confirmou Clary. E Nathan? Estou pronta para marcar a data do casamento. O sorriso dele brilhou ao puxá-la para os seus braços, ali mesmo no átrio da empresa deles, rodeados pela vida que tinham construído juntos. E pela primeira vez desde o nascimento do Noah, Clary sentiu-se verdadeiramente, completamente livre. O ar da primavera trazia o perfume das flores de cerejeira enquanto Clary caminhava pelo grande parque com o Noah, que agora corria à frente nas suas pernas firmes de menino de 2 anos, perseguindo pombos com gargalhadas contagiantes. Tinham passado 3 anos desde aquela noite devastadora no hospital, e Clary mal reconhecia a mulher partida aqui fora. O cabelo caía em ondas confiantes pelos ombros e usava um vestido envelope elegante que transpirava sucesso conquistado, não dado. Mamãe, pássaro! Noah gritou, apontando animadamente para um pombo particularmente atrevido. Estou a ver, amor, respondeu Clary, abanando a mão, o anel de noivado a brilhar ao sol. O casamento era dali a apenas 2 meses, e cada detalhe parecia uma celebração da vida que construíra a partir das cinzas. Estava a ver o telemóvel à procura de uma mensagem do Nathan sobre o jantar quando uma voz familiar fez o sangue gelar-lhe nas veias. Bem, olha o que temos aqui. Clary virou-se lentamente e viu Raquel Denise Bennett aproximar-se. E a transformação era chocante. Já não havia vestígio da elegância polida que Clary recordava. As tranças outrora impecáveis estavam agora presas num rabo de cavalo desleixado, as roupas de marca substituídas por um vestido amarrotado e gasto. O rosto, antes radiante de confiança presunçosa, estava magro e desesperado. Raquel, a voz de Clary era firme, embora o coração batesse descontrolado. Não pareças tão surpreendida por me veres, disse Raquel, a voz ainda carregada daquele veneno antigo, apesar da aparência diminuída. Tenho acompanhado os teus passos. Difícil não o fazer quando a tua história de sucesso está estampada pelo LinkedIn fora. Instintivamente, Clary aproximou-se de Noah, que parara de perseguir os pombos e agora olhava incerto entre as duas mulheres. O que queres? O que eu quero? Raquel riu-se, mas havia histeria nas margens. Quero a minha vida de volta. A vida que roubaste de mim. Eu não te roubei nada. Não roubaste. Raquel deu mais um passo, os olhos escuros a arder de fúria. Fizeste-te de vítima na perfeição. A pobre esposa abandonada com o bebê perfeito. Manipulaste toda a gente para sentirem pena de ti. Clary sentiu uma onda de raiva tão pura que a surpreendeu. Manipulei, Raquel. Eu fui abandonada numa sala de parto. Trabalhei em 3 empregos para manter um teto sobre a cabeça do meu filho enquanto tu postava selfies em restaurantes com meu marido. O teu marido. A voz de Raquel subiu perigosamente. Ele nunca foi verdadeiramente teu. Queres saber a verdade, Clary? O Ethan planeava deixar-te antes mesmo de engravidares. A única razão pela qual ficou foi porque eu lhe disse para esperar até o bebê nascer. As palavras atingiram Clary como murros. Mas manteve-se firme. Por que estás a dizer-me isto? Porque quero que saibas que tudo o que sofreste foi por minha escolha. Cada lágrima que choraste. Cada noite que passaste acordada a perguntar-te o que fizeste de errado. Fui eu. Eu orquestrei tudo. O sorriso de Raquel era selvagem. E agora olha para ti. A brincar a casinha com o teu namorado rico. A fingir que és especial. O Nathan não é meu namorado, disse Clary calmamente.
É o meu noivo. E vai adotar o Noah. O rosto de Raquel contorceu-se de raiva. Achas que ganhaste? Achas que mereces esse final de conto de fadas? Tu não és nada, Clary. Tu és ninguém. Só uma mãe solteira desesperada que teve sorte. Tens razão, disse Clary. E os olhos de Raquel arregalaram-se de surpresa. Eu fui desesperada. Eu fui destruída. Eu fui ninguém. Endireitou os ombros. E nesse momento, sentiu a presença de todas as mulheres que algum dia reconstruíram-se a partir dos escombros. Mas eu não tive sorte, Raquel. Eu tornei-me forte. Forte. Raquel riu-se com amargura. Chamas a agarrares-te ao primeiro homem com dinheiro que te deu atenção de força? Chamo a sobreviver de força, disse Clary, a voz a subir com convicção. Chamo criar um filho sozinha enquanto estudava e trabalhava tempo inteiro de força. Chamo construir uma carreira a partir do nada de força. E chamo amar alguém que me ama exatamente por quem eu sou, e não pelo que posso fazer por ele, a maior força de todas. A postura de Raquel quebrou-se por completo. Não fazes ideia do que perdi por tua causa. O Ethan deixou-me sem nada. Nada. Vivo num estúdio em Cícero. Trabalho num call center porque toda a gente acha que sou a vilã da tua historinha triste de superação. Tu és a vilã, disse Clary simplesmente. Não por causa do que me aconteceu, mas por causa das escolhas que fizeste. Escolheste perseguir um homem casado. Escolheste incentivá-lo a abandonar a mulher grávida. Foste tu que escolheste perseguir-me durante anos. Foram as tuas escolhas, Raquel. Assume-as. Por um momento, Raquel pareceu que ia lançar-se sobre Clary. Os punhos cerrados, o rosto distorcido com anos de raiva acumulada e autocomiseração. Mas então Noah, que tinha estado a observar silenciosamente o drama adulto, aproximou-se de Clary e envolveu-lhe as pernas com os bracinhos pequenos. Mamã, tá tudo bem? Perguntou, olhando para ela com a preocupação suave de Nathan já visível nas suas feições jovens. Clary pegou em Noah ao colo, e o peso dele, sólido, real, amado, ancorou-a completamente. A mamãe está bem, amor. Quando voltou a olhar para Raquel, viu algo que podia ser reconhecimento. Reconhecimento de que aquela criança, aquela família, aquela vida que Clary construíra, era real. Era conquistada. E estava, absolutamente, completamente, fora do alcance de Raquel para destruir. Sabes qual é a diferença entre nós, Raquel? Disse Clary suavemente. Quando meu mundo desabou, usei os pedaços para construir algo melhor. Quando o teu desabou, procuraste alguém a quem culpar. Raquel ficou a olhar para elas durante um longo momento, Clary confiante e serena, Noah seguro nos braços da mãe. Ambos rodeados por uma armadura invisível de amor genuíno e paz conquistada peça por peça. Depois, sem dizer mais nada, Raquel virou costas e afastou-se, os ombros curvados em derrota. Clary observou-a ir embora, sentindo não triunfo, mas uma tristeza profunda pela mulher que Raquel podia ter sido, se tivesse escolhido diferente. Depois, Noah puxou-lhe o fio do colar, um pendente simples que Nathan lhe oferecerá, gravado com a data do casamento. E ela sorriu. Pronto para ir para casa, querido? Perguntou. O papá tá em casa? Noah perguntou com esperança. Sim. O papá está em casa e está a fazer o jantar. Enquanto caminhavam de volta para o carro, o telemóvel de Clary vibrou com uma mensagem de Nathan. Como correu a reunião com o advogado? Mal posso esperar para tornar tudo oficial. Tu, eu e o Noah Carter. Amo-vos. Clary sorriu enquanto escrevia de volta. Perfeito. Está tudo absolutamente perfeito. E, pela primeira vez na vida, ela dizia-o com total sinceridade. O passado já não tinha poder para magoar. O futuro estendia-se à sua frente, brilhante de possibilidades. E, naquele momento, a caminhar pelo grande parque com o filho a tentar apanhar flores da primavera, Clary Elizabeth Donovan tinha tudo o que sempre quisera de verdade. Paz, amor, e a certeza inabalável de que estava exatamente onde devia estar. O sol da manhã entrava pelas janelas da pequena capela com vista para o lago Michigan, projetando padrões de arco-íris pelos bancos de madeira cheios de pessoas que tinham escolhido amar Clary exatamente como ela era. 4 anos após a noite que quase a destruiu,
Clary Elizabeth Donovan estava ao altar, num simples vestido de marfim, com a mão na de Nathan, prestes a tornar-se exatamente quem sempre devia ter sido. Estás a tremer, murmurou Nathan, ajustando os óculos com a mão livre enquanto lhe apertava os dedos com ternura. É de felicidade, sussurrou Clary, incapaz de parar de sorrir. Aos seus pés, Noah estava no seu pequeno smoking, a segurar cuidadosamente a almofada com as alianças, levando a tarefa de pajem com a maior seriedade. O último ano fora um turbilhão de mudanças. Todas elas lindas. O trabalho de Clary na Carter Medical Technologies tinha ganho reconhecimento nacional, com hospitais por todo o país a implementarem as suas inovações no cuidado ao paciente. Mas, mais importante ainda, tinha visto Noah florescer no menino confiante e alegre, que sabia exatamente onde pertencia, seguro no amor de dois pais que se escolheram, e o escolheram, com total intenção. Queridos convidados, começou o ministro, e Clary sentiu-se assentar completamente naquele momento. Tinha desaparecido a mulher ansiosa que verificava constantemente o telemóvel à procura de mensagens cruéis. Tinha desaparecido a mãe solteira assustada que se matava a trabalhar para provar que era suficiente. No seu lugar estava uma mulher que conhecia o seu valor, que construíra algo belo a partir das ruínas da traição. Clary e Nathan escreveram os seus próprios votos, continuou o ministro. Nathan limpou a garganta, olhando diretamente nos olhos verdes de Clary. A minha Clary. Há 4 anos entraste na minha vida a carregar o peso do mundo nos ombros, e mesmo assim, conseguias iluminar todas as salas por onde passavas. Ensinaste-me que o amor não são gestos grandiosos ou momentos perfeitos. É escolhermos um ao outro todos os dias, especialmente nos dias difíceis. A voz dele tornou-se mais firme, mais confiante. Mostraste-me o que é a verdadeira força. É uma mulher que reconstrói a vida inteira pelo filho. É alguém que transforma a dor em propósito, e medo em proteção feroz pelos que ama. Hoje, não me estou só a casar contigo. Estou a prometer estar ao teu lado enquanto continuas a mudar o mundo. Um paciente, uma inovação, uma gentileza de cada vez. Olhou para Noah, que sorria orgulhoso. E Noah, meu querido, prometo amar-te como se fosses meu filho. Porque é exatamente isso que és. Agora ficas conosco para sempre. Clary chorava abertamente agora, sem se importar com a maquilhagem. Quando chegou a sua vez, respirou fundo e falou com o coração. Nathan, na noite em que o Noah nasceu, pensei que a minha vida tinha acabado. Pensei que nunca mais iria confiar, que nunca mais iria amar, que nunca seria suficiente para ninguém. A voz ficou mais forte a cada palavra. Tu não só provaste que estava errada. Mostraste-me que a pessoa certa não te completa. Celebra a pessoa completa que tu já és. Ela olhou para a pequena multidão que se tornará a sua família escolhida. Sarah, a limpar lágrimas enquanto impedia Marcos de fugir do lugar. Lídia, irmã de Nathan, com os seus próprios filhos. Patrícia, mãe de Ethan, que nunca deixará de tratar Clary como filha. E os colegas do hospital, que se tornaram amigos verdadeiros. Amastes-me quando estava partida, continuou Clary, olhando para Nathan. Amastes-me enquanto eu curava. E amas-me agora que estou inteira. Mas, mais importante ainda, amaste o Noah desde o primeiro dia. Não porque tinhas de o fazer, mas porque querias. Deste-nos o maior presente possível, uma família construída pela escolha, não pela obrigação. Ajoelhou-se ao nível do Noah. E tu, meu menino doce, salvaste-me. Todos os dias mostras-me que coisas boas podem vir de lugares escuros. Que o amor multiplica-se quando dás. E que o futuro é sempre mais brilhante quando tens alguém que te segura a mão. A troca de alianças foi marcada pelos aplausos entusiasmados do Noah. E quando o ministro os declarou marido e mulher, o menino foi quem mais gritou de alegria. Quando Nathan beijou Clary, selando oficialmente a família deles, ela sentiu os últimos pedaços da sua antiga vida caírem finalmente, por completo. A recepção foi num pequeno restaurante com vista para o lago, cheio de risos e alegria genuína das pessoas que tinham enfrentado tempestades juntas. Clary viu Noah dançar com Marcos, os dois a girar em círculos até colapsarem em gargalhadas, e sentiu o coração quase rebentar de gratidão. Senhora Carter, disse Nathan, surgindo ao lado dela com 2 taças de champanhe.
Senhora Carter, repetiu ela, testando o som. Gosto. A Sarah contou-me uma coisa interessante hoje, disse Nathan, ajustando os óculos naquele jeito pensativo. Disse que o Ethan apareceu no Northwestern Memorial no mês passado. Parece que anda a perguntar por ti. Clary sentiu um leve aperto de ansiedade, mas logo percebeu que já não tinha poder sobre ela. E o que é que a Sarah lhe disse? Que estavas exatamente onde devias estar, e que era tempo de deixar o passado para trás. O sorriso de Nathan era quente. E também pode ter mencionado que o teu marido é dono de uma empresa de segurança, e que não ia gostar de mais contactos. Tu és dono de uma empresa de segurança? Perguntou Clary, divertida. Sou dono de várias, na verdade. Uma delas faz consultoria de segurança corporativa. A expressão de Nathan ficou mais séria. Mas Clary, se ele alguma vez te voltar a incomodar. Não vai, disse Clary com certeza. E se voltar, vamos lidar com isso juntos. É isso que os parceiros fazem. Ao final da noite, Clary encontrou-se no terraço do restaurante, a olhar para o lago Michigan. A água estendia-se até ao horizonte, escura, misteriosa, mas de alguma forma reconfortante. Chicago cintilava atrás dela, como uma constelação de possibilidades. Mamãe! Noah chamou lá de dentro, onde Nathan lhe ensinava a apertar os atacadores como deve ser. Olha! Consegui! Clary sorriu ao ver o seu marido, a elogiar o filho com orgulho genuíno. Aquilo era a vida que construíra do nada. Aquilo era a família que criará com pura determinação e coragem de acreditar que merecia ser amada. O telemóvel vibrou com uma notificação. Por um segundo, os velhos hábitos fizeram-na ficar tensa. Mas era apenas uma mensagem do LinkedIn, um administrador hospitalar de Boston a perguntar se ela considerava ser consultora para uma iniciativa de experiência do paciente. Ela apagou sem ler até ao fim. Essa noite não era sobre trabalho, nem sobre o futuro. Era sobre celebrar o quanto já tinha caminhado. E a vida maravilhosa que ainda a esperava. Pronta para ir para casa? Perguntou Nathan, surgindo ao lado dela com Noah sonolento nos braços. Sim, disse Clary, olhando para as duas pessoas favoritas do mundo. Vamos para casa. Enquanto conduziam pelas ruas de Chicago até a sua casa, onde os desenhos de Noah enchiam o frigorífico, os livros de Nathan enchiam as estantes, e a caneca de café da Clary morava ao lado da pia. Ela refletiu sobre o caminho que a levará até ali. Começara como Clary Elizabeth Donovan, uma mulher partida que não acreditava merecer felicidade. Terminava o dia como Clary Elizabeth Carter, uma mulher que sabia que felicidade não é algo que se merece. É algo que se constrói. Escolha por escolha. Dia após dia. Com as pessoas suficientemente corajosas para construí-la contigo. A rapariga assustada que deu à luz sozinha desaparecera para sempre. No seu lugar estava uma mulher que conhecia o seu valor, reclamava o seu poder e escolhia o amor em vez do medo, sempre. E isso, Clary percebeu enquanto via Nathan levar Noah para cima e ela o seguia para casa, era a maior vitória de todas. 5 anos depois, Clary Carter estava no seu escritório de canto na Carter Medical Technologies, a olhar para o horizonte de Chicago pelas janelas do chão ao teto que refletiam de volta a sua própria imagem. Uma mulher transformada para além do reconhecimento, longe daquela rapariga partida que um dia chorou sozinha numa sala de parto. A fotografia emoldurada na sua secretária mostrava sua família na festa do 7º aniversário do Noah. O Nathan com o braço à volta da cintura dela, ambos a rir de algo que o Noah tinha dito, as alianças a brilharem com o flash da câmara. Ao lado, estava outra fotografia. A Clary a receber o prêmio de inovação em cuidados de saúde da Associação Americana de Hospitais, com o Noah e o Nathan a sorrirem na plateia. A Clary acariciou-lhe o cabelo escuro, tão parecido com o seu, e pensou na pergunta com seriedade. Por que alguém me ajudou quando eu mais precisei? E por que quando ajudamos uns aos outros, todos ficamos mais fortes? Como o Dada nos ajudou? Exatamente assim, querido. Lá embaixo, o Nathan estava a ler na sua poltrona preferida, os óculos apoiados no nariz, ajustando-os inconscientemente enquanto lia um livro sobre novas tecnologias médicas. Levantou o olhar quando a Clary entrou e o seu sorriso era o mesmo que tinha capturado o coração dela naquela cafetaria anos atrás. Bom dia.
Perguntou, pousando o livro e abrindo os braços. A Clary sentou-se ao seu lado no sofá, encaixando-se perfeitamente contra o seu corpo, como fazia há 5 anos. Dia perfeito. A Maria ligou. Vai começar no centro comunitário para a semana. Outras 3 mulheres na mesma situação já se inscreveram no programa. Sabes o que isso significa, disse o Nathan, beijando-lhe o topo da cabeça. O que significa? A rapariga a quem disseram que não era suficientemente forte, agora está a ensinar outras mulheres o quão fortes elas realmente são. A Clary fechou os olhos, sentindo a verdade daquelas palavras gravar-se-lhe nos ossos. A mulher que tinha sido abandonada na sua hora mais escura tinha se tornado um farol de esperança para outras a enfrentarem as suas próprias tempestades. A mãe que um dia receara não conseguir dar o suficiente ao seu filho, agora estava a criar oportunidades para inúmeras famílias. Nessa noite, enquanto se deitava ao lado do homem que a amara de volta inteireza, ouvindo os sons tranquilos do filho a dormir no quarto ao lado, a Clary pensou na jovem mulher que tinha sido, assustada, despedaçada, convencida de que não era digna de amor ou sucesso. Se pudesse voltar e dizer-lhe alguma coisa, seria isto. A dor que sentes agora não é o fim da tua história. É o início. Cada lágrima que choras está a regar o chão onde a tua nova vida vai florescer. Cada noite em que te perguntas se és forte o suficiente, és. És mais forte do que imaginas, mais corajosa do que sentes e mais digna de amor do que alguma vez pensaste. O teu valor não é definido por quem fica ou quem vai. É definido por quem escolhes tornar-te quando tudo desaba. E a mulher em que te vais tornar, vai ser extraordinária. A traição que te partiu vai tornar-se a base da sabedoria com que vais curar os outros. O abandono que te deixou sozinha vai ensinar-te a construir uma família baseada em escolha, não em obrigação. A luta que te esgota vai transformar-se na força que muda vidas. Não desistas. Não cedas. O teu felizes para sempre não é um conto de fadas. É uma obra-prima que vais criar com as tuas próprias mãos. Quando o sono finalmente a venceu, Clary Elizabeth Carter sorriu, sabendo que, algures em Chicago, havia uma jovem mãe como a Maria, a deitar os filhos na cama, agarrada à esperança. Porque alguém lhe tinha lembrado que não estava sozinha. E amanhã haveria outra mãe. E mais outra. Cada uma a descobrir que o fim de uma história podia ser o belo começo de outra. O ciclo de cura tinha se tornado o ciclo da esperança. E essa era a maior transformação de todas.